Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo de São Paulo. E em retaliação às tarifas dos Estados Unidos de Donald Trump, Pequim confirmou ontem à noite a taxação sobre 128 produtos dos Estados Unidos, com valor estimado em 3 bilhões de reais. Com isso, o mercado reagiu com cautela nesta segunda-feira e também com menor liquidez. E isso fez com que o dólar avançasse frente ao real e frente também a uma cesta de moedas ligadas às commodities. A desvalorização do petróleo no mercado externo também influenciou o mercado nesta segunda-feira. Na comparação com o real, o dólar comercial avança 0,36% nesta segunda-feira aos R$ 3,31 mais 30. Dólar em alta no primeiro dia da semana e índice Bovespa em queda. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo recua 0,82% aos 84.666 pontos. A desvalorização do petróleo ajudou a puxar também as ações da Petrobras para baixo, que aparecem entre os papéis que estão no negativo nesta segunda-feira, na primeira sessão eletrônica da semana. A expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, desta vez passou de 3,57% para 3,54%, de acordo com o Boletim Focus, publicado pelo Banco Central nesta segunda-feira. Nesse cenário de inflação baixa e economia se recuperando, o mercado financeiro espera que a taxa básica de juros, a Selic, seja reduzida em 0,25%, de 6,50% para 6,25% na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, em maio. De acordo com a previsão das instituições financeiras, a Selic encerra 2018 em 6,25% ao ano. Em 2019, deve terminar em 8% ao ano. A previsão para o PIB em 2018 caiu de 2,89% para 2,84%. Para o ano que vem, a expectativa é de que o crescimento seja de 3% ao ano. Odacil Canepa para o SBA. Um dos principais gargalos da agricultura, que é a questão do frete, está com preços ainda mais altos este ano. De acordo com reportagem do jornal Valor Econômico desta segunda-feira, em alguns estados como o Paraná, os valores chegam a estar 40% maiores do que no ano passado. O atraso do plantio da soja e o excesso de chuvas em fevereiro no sul e no centro-oeste do país concentraram boa parte da colheita em março, motivando forte alta dos custos para o escoamento dos grãos. De acordo com o economista do Grupo de Pesquisa, Extensão e Logística da Escola Superior da Agricultura Luiz de Queiroz, Samuel Silva Neto, o principal fator para esta alta foi a convergência entre os principais picos da colheita em algumas regiões depois de um atraso geral, enquanto normalmente os trabalhos no campo e a necessidade de caminhões são escalonados. Ainda de acordo com a reportagem, todo esse atraso ampliou a disputa de soja e açúcar por caminhões, já que em março, normalmente, as usinas limpam os seus estoques para começar a nova safra no mês de abril. Além disso, a oferta de transporte também diminuiu depois da crise econômica. E no agronegócio, o principal custo para o transportador responsável por 35% do total é o diesel, que aumentou 23% desde julho do ano passado, quando a Petrobras mudou a política de reajuste de combustíveis. Já para o segundo semestre deste ano, os valores ainda dependerão do tamanho da safrinha de milho. E começa em breve a safra de cana-de-açúcar. E para saber como é que fica o tempo para os produtores de cana-de-açúcar do centro-sul do país, nesse período de início de trabalhos, a Juliana Rezende vem aí com informações da Somar Meteorologia. Juliana. Olá, boa tarde a todos. Ao longo dos próximos períodos começa a safra de cana-de-açúcar. Então, os produtores vão começar as atividades no campo em relação à colheita e moagem das lavouras. Agora, ao longo dos últimos períodos, a chuva começou a diminuir aos poucos no centro-sul, então as pancadas acabaram se tornando mais irregulares, tanto que as condições hídricas também diminuíram. No estado de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, a umidade vem diminuindo. Agora, as condições de índices de umidade do solo ficam em torno de 60%.
60% nessas áreas. Para os próximos dias, tem predomínio de tempo mais seco em grande parte do centro-sul, entre o interior da região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, uma massa de ar mais seco passa a atuar e mantém os próximos dias ensolarados. Somente chove na faixa leste da região sul. Por conta dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa, acabam aumentando as condições de instabilidades. Chuvas mais significativas entre a região centro-oeste e até o estado de Minas Gerais. Isso porque uma nova frente fria se forma próxima à costa da região sudeste, ajuda a organizar um corredor de umidade, que acaba aumentando as condições para a chuva entre Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, acumulados agora em torno de 50 milímetros. Durante a segunda semana, volta a chover na maior parte do centro-sul, só que ainda são pancadas de fraca intensidade. O volume não passa de 15 milímetros na região sul. Na região central, as pancadas são mais fracas ainda e se tornam cada vez mais isoladas. Ao longo do terceiro e último período, o cenário pouco vai mudar no centro-sul e até o dia 17 de abril, pancadas de fraca intensidade em grande parte das regiões sul, sudeste e também centro-oeste. Então, durante as próximas semanas, com as pancadas de chuva ainda permanecendo de maneira mais fraca em grande parte do centro-sul, o cenário é bastante otimista para o início da colheita das lavouras de cana-de-açúcar. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até mais, Juliana. E daqui a pouquinho, logo mais às 6 horas da tarde, no horário de Brasília, você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo pecuário no programa Pecuária BR. Direto da redação em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Renata Ferreira, que é quem comanda o programa lá ao lado de Jorge Zaidan, traz os destaques do programa de hoje. Olá, Renata. Olá, Sara, olá a todos. Hoje no Pecuária BR vamos falar sobre as instabilidades do preço do leite pago ao produtor, principalmente na região sul do país. A queda é tão grande que muitos produtores por lá abandonaram a atividade. E você, produtor, você sabia que o Brasil está entre os 10 países com maior área equipada para irrigação do mundo? Saiba por que ela é considerada pequena diante desse potencial. E no quadro de Olho na Fazenda, tudo sobre a 8ª semana Guzerá-IT, que começou hoje e segue até essa sexta-feira em Pirajuí, no estado de São Paulo. O Pecuária BR é depois do Mercado do Campo, às 18 horas, horário de Brasília. Obrigada pelo espaço, Sara. Espero você. Nós que agradecemos sempre, Renata Ferreira. E o assunto por aqui agora é o mercado futuro do café. Hoje o café arábico opera com preços mais baixos na Bolsa Futura de Londres, impactado principalmente pelo avanço do dólar e também pela expectativa de uma grande safra de arábica aqui no Brasil, que é o principal produtor e exportador da commodity. De olho na tela, eu vou destacar os contratos que vencem em maio deste ano e que hoje recuam 1,5% para $1,16 por libra-peso. Os contratos com entrega em julho aparecem por $1,18 por libra-peso e os contratos com entrega em setembro aparecem por $1,20 por libra-peso nos últimos negócios. Dia de queda para o café arábica em Nova York e dia de queda também para o café BMF Bovespa, negociado na Bolsa de Valores de São Paulo. De olho na tela mais uma vez, contratos com entrega em maio com recuo de 1,27% para $140,35 a saca. Contratos com entrega em julho em queda de 1,23% para $136,35 a saca no ajuste atual. E contratos com entrega em setembro, mês referência para o mercado do café, em queda de 0,65% para $144,65 a saca no ajuste atual e uma alta aí de 5 centavos para os últimos negócios. Café Robusta não tem operações hoje na Bolsa Futura de Londres por causa do feriado. O Mercado do Campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com as cotações atualizadas da soja e do milho nesta segunda-feira. Não saia daí. O Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo de São Paulo. E os produtores de Mato Grosso poderão aderir ao programa de recuperação de crédito Regularize, que teve o prazo de adesão alterado. E quem tem as informações sobre este assunto é o repórter Valdir Pacheco. O prazo para adesão ao programa de recuperação de créditos do estado de Mato Grosso, o Regularize, foi prorrogado até o dia 10 de abril de 2018.
Desta forma, o produtor que tiver débitos referente aos autos de infração aplicadas até o dia 31 de dezembro de 2015, junto ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, INDEA-MT, terá a oportunidade de renegociar a dívida com descontos que vão de 15% a 75%. Para débitos não inscritos na dívida ativa, a renegociação será feita somente na central do INDEA. O produtor ou seu procurador devidamente constituído deverá apresentar cópia do RG e CPF, no caso de pessoa física, e o contrato social e seus documentos para a pessoa jurídica. Quanto ao parcelamento e descontos, o produtor pode optar por qualquer uma das opções. Pagamento em parcela única com redução de 75% incidente sobre o valor total dos juros, multas ou penalidades atualizadas monetariamente. Em até 12 parcelas mensais com redução de 65% sobre o valor total dos juros, multas ou penalidades atualizadas monetariamente. Em até 24 parcelas mensais com redução de 55% sobre o valor total dos juros, multas ou penalidades atualizadas monetariamente. Em até 36 parcelas mensais com redução de 40% sobre o valor total. Em até 48 parcelas mensais com redução de 25% do valor total. E em até 60 parcelas mensais com redução de 15% do valor total de multas e juros. Para mais informações, procure a Coordenadoria de Fiscalização e Julgamento de Processos do INDEA. Valdir Pacheco, para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E vem crescendo o interesse pelos cursos de gestão e capacitação no agronegócio aqui no Brasil. E para atender essa demanda, foi criada uma plataforma online chamada Agrocarreira. A idealizadora do Agrocarreira é a advogada especialista em agronegócio Ticiane Figueiredo, que conversou com o jornalista Walter Puga Júnior sobre esta novidade. Acompanhe. Bom, doutora Ticiane, a senhora já esteve participando dos nossos programas, é uma especialista em agronegócio, já alertou recentemente sobre o cadastro ambiental rural, que deve terminar agora, a inscrição agora em maio, final de maio. Mas vamos falar de um outro projeto seu que está fazendo sucesso, que é o Agrocarreiras. O que é o Agrocarreiras? Então, Puga, obrigado por estar aqui novamente. O Agrocarreira é uma plataforma online de cursos livres, né, e de curta duração para os profissionais do agro. O que a gente percebeu? Que esses profissionais, eles precisavam de um aperfeiçoamento, de uma especialização específica, mais para o dia a dia, prática, né, que não envolvesse só teoria, mas que trouxesse profissionais que conseguissem trazer essa informação e essa informação fosse levada para o campo prático desses profissionais. Que tipo de informação eu encontro na plataforma Agrocarreiras? Então, no Agrocarreira, a gente tem cursos sobre gestão de propriedades gestão de propriedades rurais, marketing digital do agronegócio, direito do agronegócio e direito agrário, que são ramos muito específicos. E o que é interessante, assim, o Agrocarreira, ele vem dentro de uma proposta que a gente está no agro cada vez mais tecnológico e o agro está se profissionalizando mais. Quer dizer que o agro não era profissional? Claro que não, mas às vezes a gente trazia do mercado profissionais de outras áreas e adequava eles ao agro. Então a gente está vendo essa migração que continua, mas a gente está vendo o pessoal do agro voltando para a fazenda, né? Essa migração. E as fazendas se transformando em empresas, né? Os filhos se transformando em gestores, se profissionalizando. É um aprimoramento mesmo do agronegócio no Brasil, não? Exatamente. E um aprimoramento específico, uma visão, inclusive o Agrocarreira é só voltado para o agro. Então você não vai ter um profissional de finanças do mercado que não trabalha com agro, é um profissional de finanças do agro. Você não vai ouvir um contador, um gestor de indústria, você vai ouvir quem tem experiência no agronegócio, em propriedades rurais, na gestão da propriedade rural. Exatamente, e essa característica que a gente buscou colocar no Agrocarreira, eu acredito que é o que faz esses profissionais ganharem no mercado, porque eles vão se destacar com essa especialização, né? E vão ter contato, porque vão ampliar sua rede com outros profissionais que são os que
estão dando os cursos, as aulas, que são experts. Então eles vão lá, se conectam no LinkedIn, melhoram o currículo, começam a ser profissionais que vão ser mais demandados, né? Inclusive para crescer na carreira dentro do próprio setor. Que tipo de acesso é necessário para o Agrocarreiras? É preciso ter uma senha? Ele deve entrar no... Qual é o site que ele entra? O é www.agrocarreira.com.br. Então tome nota, www.agrocarreira.com.br. Vou repetir, www.agrocarreira.com.br. E lá ele vai ter vídeos, vai ter aulas. A gente disponibilizou, para todas as aulas, a gente disponibilizou um vídeo de uma introdução à aula, para ele ver que às vezes você vai lá procurar aquele tema e não necessariamente é o que você queria. Então você vai ler qual é a proposta do curso e vai ver um vídeo de introdução. E aí, se você realmente quiser, for a proposta que você está procurando, você vai lá, se inscreve e adquire o curso. E custa caro ter acesso ao Agrocarreira? Não, nós colocamos os preços dos cursos acessíveis, né? De forma para também tentar democratizar um pouco mais esse conhecimento, né? E o curso ele fica disponível por um tempo, né? Então você pode ir lá rever, você pode parar, porque nem sempre, vamos pensar que está no pico da colheita da soja, não vai ficar ali 100% assistindo o curso. Então você vai fazer no seu tempo. Quer dizer, cada produtor terá um tempo para fazer e rever as aulas que ele pagou, aliás, para assistir, embora seja um preço, não é muito caro, né? Não, um preço acessível, e também tem as apostilas, o material didático para baixar se ele quiser consultar posteriormente. Tudo isso via sistema eletrônico? Via sistema eletrônico. Então você faz da sua casa, da fazenda, do celular, é possível. Você não fica sem estudar? Não fica, exatamente. A gente está acompanhando o agro aí que está cada vez mais tecnológico. Como eu sempre falo, né, na soja a gente tem mais tecnologia que no iPhone, né? Você acaba de ouvir a advogada Ticiane Figueiredo, que lançou o www.agrocarreira.com.br com cursos de especialidades, né, do agronegócio, né, abordando assuntos de interesse do produtor rural. Agradeço sua presença aqui mais uma vez. Voltamos ao programa. E a chuva segue atrapalhando a colheita da soja no centro-norte do país. Para saber se essa situação vira ou não, Juliana Rezende vem aí mais uma vez com as informações da Somar Meteorologia. Juliana. Com chuvas mais fortes concentradas na metade norte do Brasil, os produtores de soja acabam tendo um pouco de dificuldades em relação ao andamento da colheita das lavouras. Isso porque nos últimos dias as pancadas foram mais intensas e frequentes, aumentaram a umidade do solo de maneira muito significativa. Na região norte, é o excesso de umidade do solo agora que acaba acontecendo e os índices acabam alcançando até 90% no interior do Nordeste. Durante os próximos dias, tem previsão de chuva forte ainda. O estado do Pará, Amapá e também o Maranhão é que devem receber as pancadas mais fortes de chuva, acumulados que passam de 100 milímetros facilmente. As chuvas não devem ser tão significativas na faixa leste da região Nordeste e até o interior da Bahia, onde o tempo seco predomina. Ao longo da segunda semana, entre os dias 8 e 12 de abril, as chuvas fortes ainda permanecem atuando na região norte e até o interior do Nordeste. Isso acontece por conta de instabilidades tropicais que acabam sendo influenciadas pelo calor e pela umidade do ar mais elevada na região norte. Então, segue chovendo de maneira mais frequente. Os acumulados agora ficam em torno de 70 milímetros na maior parte das áreas mais escuras do mapa. Ao longo do terceiro período, essa chuva começa a diminuir aos poucos. Tanto que a partir do dia 13 de abril até o dia 17, as chuvas mais fortes acabam migrando para a faixa oeste da região norte. Não deve ser aquela chuva tão volumosa e intensa, mas as pancadas são um pouco mais significativas do que nas demais áreas, tanto da região norte como também da região nordeste. Grande parte do Nordeste e o estado do Amapá, Pará e Tocantins agora devem receber pancadas mais fracas e o volume não passa de 30 milímetros. Então, no decorrer das próximas semanas, como tem previsão ainda de chuvas muito fortes em áreas produtoras de soja da metade norte do Brasil, a expectativa ainda é de que os produtores sigam enfrentando alguns transtornos em relação ao andamento da colheita da soja na região, e esse cenário deve mudar um pouco mais a partir da metade do mês de abril. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais!
Até mais, Juliana. E falando em soja, os futuros da oleaginosa terminam a sessão de hoje na Bolsa de Chicago em queda. A soja chegou a ter ganhos hoje durante parte da sessão, sustentada ainda pelas informações do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, só que no decorrer do dia, em função dessa sinalização de uma guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, os futuros da oleaginosa passaram a operar em queda. Na lista dos produtos que terão taxação ligados ao agronegócio que irão dos Estados Unidos para a China, aparecem por enquanto as frutas e a carne suína. Mas o mercado acredita que possa aparecer ainda uma segunda lista que inclua a soja e isso pressiona fortemente o mercado na sessão desta segunda-feira. De olho na tela, eu começo destacando os contratos com entrega em maio, que hoje registram um recuo de 0,88% para $10,35 por bushel. Contratos com entrega em julho recuam 0,87% para $10,46 por bushel e contratos com entrega em agosto registram queda de 0,85% para $10,49 por bushel. Soja BMF Bovespa, negociada aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, apresenta um comportamento distinto da soja em Chicago e tem alta nos principais contratos mais próximos. Os contratos com entrega em maio têm valorização de 1,69%, enquanto os contratos com entrega em julho avançam 1,72% e os contratos com entrega em setembro têm a forte alta de 2,13%. O milho na Bolsa Futura de Chicago teve um dia hoje de volatilidade e no fim da sessão os principais contratos mais próximos apresentam queda de 0,12%. Com isso, os contratos com entrega em maio aparecem por $3,87 por bushel, enquanto os contratos com entrega em julho estão em $3,95 por bushel e os contratos com entrega em setembro são cotados a $4,02 por bushel nos últimos negócios. E o milho BMF Bovespa também tem um comportamento distinto em Chicago e apresenta alta nos principais contratos. As altas variam entre 0,26% e 1,38%, que é para o contrato mais próximo com vencimento em maio. E em seguida você vai ter mais informações sobre o milho, o mercado físico e também mercado futuro brasileiro no programa Pecuária BR. O Mercado do Campo de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para você.